B2 Talks foi um projeto idealizado por mim, mas que só tá indo para a segunda temporada porque eu tive apoiadores e parceiros que embarcaram nessa comigo. Eu quero agradecer a Destro Casa e Construção, o lugar que atende, entende e surpreende você. Bloom Career, o lugar certo para iniciar a sua transformação profissional. Camila Ortega, inglês de um jeito prático e divertido, através de aulas e cursos. Beccari Cosméticos Naturais, os produtos que cuidam de você e do planeta. Mônica Matos, Plano de Saúde, especialista em análise e redução de custo. Quero Queijo e um Beijo, queijos, geleias, antepastos e opções de presentes, cestas e tábuas de frios. Novari, espaço e serviços compartilhados. E Espaço Lúdico Educar, aulas particulares para crianças de 4 a 10 anos. Imagina dividir com alguém não apenas a infância, os sonhos ou as lembranças de família, mas também a missão de empreender juntos. A história de hoje é sobre 2 irmãos que decidiram transformar confiança em sociedade e os valores que carregam no coração em pilares de um negócio que cresce cada dia mais. Superando desafios, inovando e, acima de tudo, mantendo viva a essência do que os uniu desde sempre, os laços familiares. É com grande alegria que eu apresento Carlinhos e Vino Destro. São os proprietários da Destro Materiais de Construção. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada. Para começar, uma parte que é sempre muito boa, eu vou distribuir os presentes dos nossos patrocinadores, que organizaram aqui com muito carinho. Aqui um vinho para já comemorar hoje à noite. Obrigado. Muito obrigado. Imagina, essa é da... Não pode abrir durante o podcast. Se sentir no coração que deve, eu acho que deve. Obrigado. Que caneca a gente tem. Obrigado. Essa é da Mônica, corretora de plano de saúde. Esse daqui é um mimo da Beccari, que são produtos veganos, não testados em animais, e ela tá arrasando no marketing, tá vendendo pra caramba e assim, cheira muito bom, o produto é muito bom. Então, se quiserem passar para a próxima geração, também é uma boa. Hoje a gente tem aqui, ó, uma plateia aqui no nosso bastidor. Legal, obrigado. Aqui são bloquinhos do Espaço Lúdico Educar, para ter sempre no carro, com uma caneta, ao contrário. Uma caneta. Bacana. Esse daqui é para estimular vocês, pode abrir, de uma professora de inglês, a Camila Ortega. Ela mandou, acho que para justamente estimular viagens. Então é um porta-passaportes. Interessante. Legal, bacana. E aqui Obrigado. é da Fernanda, da Quero Queijo e um Beijo. Podem abrir, porque esse daqui é bem gostoso também. Acho que vocês vão gostar. Opa! Olha, É uma paçoca caseira de corte. delícia. Já combina com vinho, entendeu? Nossa! É uma delícia. Legal. Muito legal. Obrigado. Imagina! Obrigado. Imagina. Boa recepção. Que bom. Já vai sair carregado Começamos daqui. bem. E aqui tem as canecas de bem. vocês também, com o nome, que com os legal. patrocinadores, para vocês lembrarem desse momento. Obrigado. Legal. Que joia! Bom, eu acho que o episódio de hoje é um episódio que não podia ser diferente do que a gente começar sabendo como foi a história de vocês. Como que vocês chegaram, aonde chegaram com a Destro, onde tudo começou. Começamos pela loja, começamos pela história de Pela vida. história de vida. Acho que pela história de vida, que tem tudo a ver, né? Para onde vocês chegaram. Quer começar? Nós viemos de uma família grande, somos em 7 irmãos, e quando eu tenho uma irmã 1 ano mais velha que eu, quando eu tinha 9 anos, e o meu irmão caçula estava de 8 meses, a minha mãe grávida dele de 8 meses, meu pai trabalhava de motorista de táxi e o ladrão matou para roubar o carro dele. E a minha mãe ficou viúva com 7 filhos. Grávida de Grávida de 8 meses e recebeu essa notícia. E meu pai batalhando no começo, ele nem tinha carro, ele dirigia o carro de outra pessoa. Terceiro. À noite, o dono do carro trabalhava de dia e ele à noite trabalhava em parceria, comissão com esse carro. E o ladrão pegou, matou ele e a minha mãe ficou viúva com 29 anos. Meu Deus. Com 6 filhos, o mais velho com 10 anos.
e grávida de 8 meses do 7º filho e pobre de Maré Dessy. Meu Deus. E 39 anos, eu vejo as pessoas com 39 anos falam, nossa, mas a minha mãe... 29 anos. 29 anos, é uma jovenzinha, né? 29 anos, viúva com 7 filhos para criar e não pobre podendo de Maré fazer Dessy. muita coisa, porque tem que olhar os filhos, né? Não, e ela fazia, e quem olhava os filhos era Deus. Porque não tinha... Era o de 10 anos. Porque senão não tinha o que pôr na boca das crianças. Então, ela, E o que ela fazia? trabalhava de qualquer coisa. Fazia faxina, empregada doméstica, cuidadora de idoso, porque nós éramos muito pobres mesmo e morava num porão de aluguel na Vila Aparecida, assim, e a criançada ficava lá, e você imagina uma casa com 7 crianças. A criançada do bairro inteiro se juntava nessa casa, porque sabia que se fosse lá, tinha alguma criança para brincar. Muito bom. Então, durante Ficava o todo mundo dia, junto. Ai, era que gostoso. 15, 20 crianças lá, e só Deus mesmo para cuidar dessas crianças, porque a minha mãe trabalhava trabalhar. todo santo dia. Ela no trabalhava ano, de domingo a domingo. Domingo a domingo. no ano ela se recusava a trabalhar a Sexta-feira Santa, por questão religiosa e costume, né, da família passado. Então ela não trabalhava na Sexta-feira Santa, o único dia que aí o resto ela trabalhava e em casa tinha que arrumar. Imagina 7 crianças numa casa e os amiguinhos indo todos lá. E a luta foi... Assim, Vocês, os irmãos, são em 7 irmãos? 7 irmãos. Estudaram? Estudamos assim, o Vino. Eu fiz é mais contabilidade, fiz direito, Fizemos assim faculdade. mesmo, né, na dificuldade, Sim. a gente quando trabalhava, começamos a trabalhar desde cedo, né, Pequeno. desde pequeno. E Mas também tinha escola? Vocês tinha- conseguiam ir? estudava Estudavam também. E o trabalho, metade do que a gente ganhava era para casa. Entendi. E metade ficava para nós. Entendi. Então todo mundo fazia um bico, alguma coisa. Eu, com 13 anos, eu já tinha emprego fixo, né? Já tinha salário. Meu salário era metade para mim e metade para casa. Todos mundo. nós começamos a trabalhar muito cedo, né? Todos nós, desde bem pequenininho, e a minha mãe sempre soube muito bem administrar o dinheiro, recurso, o nosso né? dinheiro, né? E assim, a gente sempre foi muito unido, sempre os irmãos, a gente sempre, minha mãe administrava esse dinheiro, esse recurso, e a gente nunca tivemos nenhum problema nesse sentido, entendeu? E No aí, começo ela impôs uma taxa. Ela falou, olha, cada um tem que dar, vamos falar em dinheiro de hoje. Coisa pequena, casa humilde. Cada um tem que dar R$150 por mês para manutenção da casa. Só que daí um conseguia ganhar 200, o outro já estava conseguindo ganhar 700. Ah, entendi. Então o 150 pesava muito para um e o de 700 tipo folgava, sobrava muito para ele. Daí ela na sabedoria de vida, né, aí ela falou, não, é assim, cada um tem que querer ter mais para si para o mês todo. Só que em contrapartida também vai dar o mesmo tanto. Então, o que ganhava metade era da casa. Quem ganhava 100 dava 50, quem ganhava 1.000 dava 500. Legal. Só que quem ganhava 1.000 também ficava com 500. E quem ganhava 100 também ficava com 50 só. Então a gente sempre lutou ganhar mais. Eu, por exemplo, fiz contabilidade, fiz direito, paguei a faculdade, né? Faculdade aqui em Bragança, particular. E eu paguei com a metade do meu salário, Pra porque poder ajudar metade em casa ficava em também. casa, a metade ficava em casa. Com a outra metade eu paguei e banquei a faculdade. Legal. Então, e todo mundo em casa era assim. Legal. E quando que vocês... Qual a diferença de idade de vocês dois? 8. 8 anos. É. Então, bom, na adolescência ainda tinha uma diferença grande entre vocês, né? Quando que vocês começam a trabalhar juntos? Juntos mesmo com a loja já.
Ah, já com a loja. Em 86. Até então, Até cada um então, fazendo... o Vino era bancário, eu era metalúrgico, o Vino trabalhava no Bradesco, em São Paulo, já estava casado, e eu trabalhava aqui na OSG, em Bragança, era metalúrgico, Funcionário. chão de fábrica, né? E aí, numa das nossas férias, a gente sempre teve essa ideia de empreender, vontade de crescer e tal. E numa das férias nossa, eu viajei para São Paulo, fiquei na casa dele uns dias. Quanto tempo fiquei lá? Não me lembro, mas uns 3 dias, acho, né? E saímos em São Paulo procurar o que fazer, empreender. Os outros irmãos não tinham Antes interesse. dessa ida lá, eu trabalhei no Bradesco aqui em Bragança há 8 anos. Tá. Ocupei todos os cargos da agência. Na gerência não me dei muito bem, voltei para a parte administrativa e fui para a matriz, para a Cidade de Deus, a matriz do Bradesco. Tá. E aí o Carlinhos, um tempo, teve um escritório de despachante. Isso. Que o patrão dele passou para ele. E eu achava aquilo Aqui em Bragança? máximo. Ah, legal. Eu achava o máximo isso. E eu sempre queria ter, e queria ter já, desde esse tempo, de sócio com ele. Aí no Bradesco, eu cheguei num ponto lá que, quando eu entrei, eu queria ser diretor. Daí, quando eu cheguei lá perto da diretoria, achei que não era bem o que eu sonhava. Daí saí do Bradesco, pedi a conta e falei pro Carlinhos, vamos montar um negócio para nós? Eu, casado, minha mulher grávida, pedi a conta de um emprego de 10 anos, bem cotado para receber promoções, assim, a poucos passos da diretoria, que era o meu... Nossa, né? o que planejava. E combinei com ele de montar alguma coisa, sem saber o quê. Aí que o Carlinhos... Ele foi para São Paulo. Foi para São Paulo. Aí fui lá e a gente procurou muita coisa, vimos fábrica de parafuso, fábrica de tijolo, procuramos, aí um dia a gente foi procurar, foi numa usina para ter que comprar um caminhão e trabalhar com o caminhão puxando cana de açúcar. Usina. Mas desde lá de trás a gente já tinha aquela ideia empreendedora. Falou, não, nós vamos comprar um bom caminhão, você trabalha de dia, eu trabalho de noite, porque lá é 24 horas, Tá. né? Então a gente ia fazer aquilo render. E certamente se a gente tivesse ido para esse... Teria dado certo. Porque a gente já tinha planos de trabalhar muito, né? Medir esforço. Esse gás, né? Já tinha essa coisa. E aí, naquela ocasião, a gente não encontrou nada. Não achamos nada para fazer. Né? Alguma coisa interessante. Mas porque também a gente não tinha recurso nenhum. Era... né, uma indenização de onde eu trabalhava, eu vindo um pouco de indenização dele, mas o Vino ainda tinha família para sustentar. A sua esposa estava grávida? Estava grávida da Pri. Olha só. E o nosso capital todo dava $10 mil. Era muito pouco. Mas $10 mil era tudo, aí não tinha nenhum carro. Não tinha como respirar depois. Carro para... Era tudo. E aí eu vim embora, porque eu ia ter que voltar a trabalhar, né? Aí, alguns dias depois, o Vino liga e falou, achei o que fazer. Eu falei, nossa, o que será, né? Aí ele explicou que... Explica aí essa parte pra você. Eu fui levar a minha mulher no médico de ginecologista, e aquele monte de mulher grávida na antessala. O senhor é para quando? O senhor é menino, o senhor é menina. Só eu de homem. Falei, vou dar uma volta. E dei uma volta lá na Vila dos Remédios, em São Paulo. Tinha uma loja grande lá que chamava Romano. E por um acaso eu entrei nessa loja. E aquilo estava fervilhando. Foi uma época que houve um congelamento aqui no Brasil. Então as poupanças pararam de render, não tinha mais rendimento e presumia-se que o trabalho, a produção ia dar dinheiro e os investimentos, assim, não mais. Então tudo começou a vender, tudo, o pessoal tirou dinheiro da poupança, começou a investir em reforma e voltando pro consultório, eu passei numa lojinha pequena do lado dessa Romano. E entrava uma pessoa ou outra, Eu falei, nossa, o cara petulante do lado de uma gigante fazendo negócio. E o que ele vendia?
piso, Piso e azulejo. azulejo, uma louça. É igual a Destro hoje. Entendi. Assim, né? Sim. Um pouquinho menos e tal. Proporção menor. Falei, nossa, mas esse negócio que o cara montou do lado de uma E gigante, tá funcionando. em Bragança não tem. Não tinha esse tipo de comércio em Bragança, eu Tá. pensei comigo. Imediatamente eu liguei Ligou pro pra Carlinhos, falei que achei o que fazer. Isso. Daí o Carlinhos gostou da ideia. Naquele dia eu vim para São Paulo, conversamos em casa, chamamos uma amiga contadora para fazer contrato social, tal, tudo, já preparar, abrir a empresa, tipo Não é assim. fácil, né? Você toma... Tipo assim. Aí não tem como voltar. A irresponsabilidade às vezes ajuda, né? Exatamente. Mas aí você saiu do seu emprego aqui. Não. Até então eu tava trabalhando Ainda ainda. tá. Não, a partir isso daí. foi. Deixou Eu acontecer tudo. tinha saído, já fazia alguns meses. Tá. E procurando as coisas, e ele ainda trabalhando. Aí eu chamei a contadora e tal. Até que no momento ela estava preparando já para abrir a empresa aqui. Nós decidimos e pá. Falou, e onde vai ser? Nossa, não vimos Gente, esse não pequeno tem- detalhe. Detalhe, imagina. Tá vendo aí? A gente faz online, né? Em 86 a gente faz online. Aí um amigo vizinho tinha uma loja de aquários, uma loja que tem ainda hoje, o meu tio Arcângelo, uma loja, e do lado ele tinha um outro... Garagem. Uma garagem que ele guardava. Falava, não, eu desocupo aqui, que delícia. você monta aqui por 6 meses para testar se vai dar certo. E é emprestado, sem cobrar aluguel, sem nada, assim. A gente racha a conta de água e luz e tal, tal, tal. Muito amigão, Nossa, né? Muito mas- amigo. E fizemos Abriu isso. a porta, né? Abrimos. Montamos com a Aí eu cara pedi e a conta coragem. na fábrica, né? Uma passagem bem curiosa, que o meu chefe, ele gostava muito de mim quando eu fui pedir a conta. Aí ele, quando eu anunciei que eu não ia mais trabalhar tal, aí eu falei para ele assim, eu queria deixar as portas abertas tal, se nada der certo, né? Eu queria saber se eu podia voltar. Ele falou, não. Falou, não, a porta está fechada. Só pra ter certeza. Mas ele falou assim, não olhe para trás, vai dar certo. Uau, que legal. Então aquilo assim foi uma motivação a mais, né? Eu tenho que dar certo, né? Não tem e opção. assim, Posso pensar E eu era que tão eu tenho dedicado, eu era plano muito B. dedicado. Eu era muito dedicado. Tudo que eu fazia bem feito. E assim, e ele tinha certeza de que ia dar certo. Ia dar certo. Olha que E aí- legal. E aí eu saí do emprego, aí nós fizemos tudo muito rústico, muito... Com o que tinha, né? Nós mesmos Sim, fizemos sim. 60 E aí vocês- tábuas. Nós não tínhamos uma condução, Isso não que eu tinha ia uma falar, moto, como não que tinha uma vocês bicicleta, traziam não tinha peças? nada. Fazia de ônibus. Iam buscar na raça? De ônibus. Eu ia para Aquelas São peças Paulo. pesadas? É. Meu Deus. De ônibus. Nós chegamos a entregar na casa do cliente de ônibus. Mentira. E Porque aí- não tinha um Fusca, não tinha nada. A gente montou, né, muito rústico, pusemos as amostrinhas assim, e no começo a gente não tinha o movimento, e a gente precisando vender, e não vinha o movimento. Aí, Quando começou a vir? Demorou muito? 3 meses, mais ou menos. meses, Porta aberta, esperando o cliente 3 tirar. meses. A primeira venda. chegou um ponto que eu falei pro Vino, não vai dar mais. Eu era retificador, eu tinha uma profissão, eu falei, não vai dar mais, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou sair, vou arrumar um emprego, né? E o dinheiro que eu ganhar, a Priscila já tinha nascido, né? O dinheiro que eu ganhar, você sustenta a sua família e a gente vai tentando tocar, mas é óbvio que não ia dar certo, porque uma pessoa só não tinha como, ele ia para São Paulo, e no comecinho ele ia para São Paulo e eu ficava na loja. Então, como é que fazia com uma Claro, pessoa só? claro. Aí eu cheguei, arrumei o emprego, eu ia começar a trabalhar numa segunda-feira. Entrou um cliente. Aí no sábado que antecedia essa segunda-feira, a loja deu movimento. Acho que fizemos 3 vendas. 3 vendas. 3 vendas, num sábado. Olha Isso só. nunca tinha Levou 3 meses acontecido. para fazer a primeira venda. De 3 vendas, um O Carlinho ia começar a trabalhar na segunda-feira para dividir o salário. Eu ficava na loja e ele arrumava um emprego para dividir o salário comigo. Entendi. Mas era um salário de peão. E não ia, Não ia eu dar certo. ter como tocar a loja sozinho, Sim. porque nós não tínhamos estoque, nós só tínhamos o mostruário. Quando algum cliente queria alguma coisa, eu tinha que ir em São Paulo comprar
E deixar alguém na loja, né? Não tinha como. Todo e sábado... quando chegava, eu tinha que fazer entrega e tal. E aí, nesse sábado, saiu 3 vendas. Aí, nesse sábado, foi o dia do casamento de um tio nosso. Aí nós fomos pro casamento e lá a gente conversou. Aí nós falamos assim, viu? É um sinal de Deus que não é para nós, que não é para acontecer o que a gente tá planejando. Eu acho que isso é um sinal. Então, não vai trabalhar nada. Foca nisso. Vamos focar nisso aqui. A gente entendeu aquilo como um sinal, né? Vocês estavam atrás de um sinal, né? Isso, Ele apareceu, de fato. E aí, a partir daí, começou a dar algum movimento Aí um e vai as falando coisas pro foram outro. acontecendo. E não tinha mesmo loja nenhuma nesse sentido. Tinha 7, nós éramos a 8ª. Ah, mentira! Eu esqueci de contar. Achava que não tinha, mas pensei, tinha. Nós éramos a 8ª loja de Bragança no mesmo segmento. E começando eu pensei assim, que não tinha. né? Olha Nossa, só. nós éramos o carocinho da situação. Né? Aqui tinha pessoas assim que já tinha bom faturamento na época e tal. E como que foi crescendo? Então, a gente sempre sempre foi muito focado, e sempre controlou muito bem o financeiro, sempre. A gente sempre gastou menos, mas muito menos do que a gente podia, né? E aí a gente foi acumulando e fazia um estoquezinho, e a primeira oportunidade que nós tivemos, nós compramos uma Rural Willys para fazer entrega, que até então a gente não tinha nada, a gente pagava frete de tudo, tudo a gente pagava frete. Bom, mas aí já podia pagar o frete, não era de ônibus, Rural né? Willys não é na época de Rural Willys. A Rural Willys já existia outros veículos. Nós compramos uma velhinha. Nós Ah, compramos tá. uma velhinha. não A é Rural na época. Willys é um pouquinho mais que uma SUV hoje, vamos dizer assim. Tá. Você não deve conhecer, mas era um carro que carregava 500 quilos no máximo. Entendeu? Chegava a entrega que a gente às vezes tinha que descarregar ela, ia subir um morro, ela não subia. Aí você tinha que descarregar na metade do morro, Pra fazer 2 viagens. subir, descarregar outra metade lá em cima, voltar, carregar aquela metade do morro. E era tudo voltar. vocês? Aí isso às vezes acontecia 2, eu era ele. Meu Deus. E aí a gente foi indo, e aí depois de um tempo conseguimos comprar um caminhão velho, né, Vina? Sim. Um caminhão bem Quanto é velhinho hoje o carregamento de um caminhão? Quantos quilos? Nós temos lá caminhão hoje que é 30 toneladas, 50 toneladas. Você está falando de 500 quilos para 50 toneladas. 500 quilos a gente tinha que deixar metade no pé do morro, sobe com metade, É verdade. descarrega a metade lá em cima, volta a buscar outra metade. Era 250 quilos, na verdade. 250 para 50 toneladas é uma boa trajetória, né? É mais ou menos isso. Muito bom. Mas a nossa primeira meta, assim, de particular, quando nós compramos esse caminhãozinho velho, contratamos um motorista lá, e nós falamos, quando será que nós vamos poder fazer uma retirada da loja equivalente ao salário desse motorista nosso? Caramba. Nós tirava metade do salário dele. E demorou para poder fazer uma retirada equivalente ao salário do motorista. Quando não tinha motorista, a gente ia para São Paulo, né? Às vezes buscar alguma coisa, saía de madrugada para voltar a tempo, para não precisar almoçar na estrada, porque o dinheiro de uma marmita fazia diferença para nós. Entendi. Uma marmita hoje E deve vocês custar uns 20 reais, não sei. Então, dinheiro de uma marmita fazia diferença. A gente fazia essa economia. Entendi. Então, o nível de economia que a gente fazia. É porque nós começamos, assim, não era para nós esse negócio. Eu não sei por que eu fui inventar. Dormiu com aquilo incomodando? Então inventamos. E alguém comprou a ideia também? Sabe que tem um parceiro que comprou a ideia, Você né? é dois Senão- loucos, né? Não pode ser um só, né? Então, porque a gente podia ter começado qualquer outra coisa mais simples, que o retorno seria mais rápido e que, né, sei lá, tipo uma lanchonete, uma lojinha de qualquer coisa, que logo você já estrutura, estoca, você já começa a usufruir daquilo. Agora, uma loja que nem a gente queria, não era tão grande quanto a gente está hoje. A gente nunca sonhou desse tamanho, mas assim mesmo ela precisava de um capital considerável. E quando se começa do zero, e nós hoje começamos, viu, nós estamos querendo montar uma empresa, nós estamos querendo ter uma empresa, nós não estamos querendo ter uma lancha na represa, uma casa na praia, uma viagem para a Europa, uma casa no Rosário de Fátima, não.
Nós estamos querendo uma empresa. Que a empresa dê A certo. empresa vai dar essas coisas ao seu tempo, né? E que graças a Deus, mas a gente nunca imaginou chegar onde aqui. chegou. Esse caminhãozinho velho que a gente comprou, esse foi o nosso pulo do gato, assim. A partir porque até ali a gente pagava frete, investia demais, ficava né, muito nisso. caro, Não ganhava tudo era nada. muito caro, Entendi. então ficava muito no frete e tal. Aí a partir desse caminhãozinho velho, aí a gente já ia para São Começou a Paulo. ver mais dinheiro, né? Já começou a dar mais lucro. Quer dizer, a gente já era muito controlado, aí começou a render mais, aí a partir daí a gente começou a ganhar dinheiro. Legal. Aí a gente já estava no segundo endereço, que a gente começou na Barão de Juqueri, nesse endereço, nessa garaginha emprestada, aí depois a gente alugou uma um pouquinho maior que uma garagem também, não era muito maior, mas na Rua Mas do já tinha um Mercado. porão para deixar o estoque. Mas já tinha um estoque, né? um Tinha, estoquezinho. não lembro, acho que quase 30 degraus, né? Eu ia perguntar, será esse da escada? Da escada, aí a gente descarregava um caminhão ali naquele lugar com 30, e era eu e ele. Nossa. A gente ficava banhado de suor. Imagina. Então a gente inventou uma rampa assim, onde a gente, quando ia descarregar, na rampa, um lá embaixo, um lá em cima, e descarregava. Aí depois na volta tinha que subir toda aquela escada. E na época os pisos eram grossão, assim, não é que nem hoje, que é Entendi. fininho. Entendi. Mas a gente tinha a juventude a nosso favor naquela época. É isso também, verdade. E a vontade de fazer acontecer, né? E daí nós ficamos, acho que uns 2 anos lá, né, Vino? É. E aí a gente já desceu para um terceiro endereço e depois a gente já Isso veio. era que ano? Nós começamos em 86, 88 lá em cima e nós já descemos que 90 ou 91, aí nós já viemos para a avenida, uma loja com 18 metros de frente já. Que foi aqui na 9 de julho. Não. Em frente àquele prédio abandonado na Avenida José Gomes da Rocha Leal. perto do Chopin, ali mais ou Tá. menos. Um prédio abandonado Sei, lá de baixo. sei. Bem em frente ele. Tá. Então tinha era uma casa e uma garagem embaixo mais grande, 18 metros de frente, imagina. Nossa. Pra quem começou numa garagem emprestada. Ali nós já estávamos se sentindo já, Claro. já estava se achando. Mas Tô dominando ainda, esse mercado. ali a gente não tinha um carro. Nem eu, nem ele. Nossa. Nós A pé. tínhamos caminhão, tinha Da tudo. loja, da empresa. Tinha caminhão, tinha estoque, tinha uma loja já bem montadinha, mas Funcionário. nós não tínhamos funcionários, Andávamos a pé. mas nós andávamos a pé ainda. Isso já tinha 2, Casamento, 4. missa, festa, É. tudo a pé. pé, Às de vezes vez- pegava um pegava caminhãozinho. caminhãozinho. Ah, Caminhãozinho Muito bom. velho para ir no casamento de alguém, todo mundo de carro, a gente chegava no Com caminhão. o caminhãozinho da loja. Demorou pra gente ter uma primeira condução. Demorou muito, porque a gente focava, não. Primeiro é um negócio. Os irmãos tiveram em algum momento interesse em estarem juntos ou... Teve um deles que participou por um período. É. Depois ele saiu. Tá. Né? Aí voltou nós dois de novo. E a mãe de vocês é viva? Viva. Gente, ela vem viva, com tudo forte, isso. 90 anos. Uau, que legal. 90 anos. lúcida. Mora aqui também. Mora em Pinhalzinho. Ah, tá. Pinhalzinho. Nós somos de Pinhalzinho, né? Tá. Nós somos de lá. Ela trabalhou até acho que uns 65, mais ou menos. 65 anos, mais ou menos, ela trabalhou. Aí quando a gente teve uma condição melhor, aí ela já não trabalhou mais. Aí... Conta aquela história do prédio que ela dava... Que ela... sim, Conta. Então, a gente, como eu falei, a gente sempre foi muito unido, né? E a gente morava na Vila Aparecida e pagava aluguel. Né? Aí surgiu a oportunidade de a gente comprar uma casinha bem velha na Rua do Mercado, mas velha, velha mesmo. Acho que ela tinha 5 de frente, né, Vila? 4,5. 4,5 de frente, não tinha nem saída. E compramos essa casinha e reformamos. O Vino trabalhava no banco, financiou, né? E a gente ficava pagando, e depois logo a gente reformou. E aí, numa das oportunidades que a loja já estava bem, já estava nesse terceiro endereço aqui embaixo na avenida, a gente queria comprar metal, né? Queria comprar metal, começar a vender metal na loja. Uhum. Aí surgiu a ideia absurda, louca, né? De pedir para minha mãe para vender a casa. Para investir na loja. Para investir na loja. Aí nós falamos com ela, mas ela sempre acreditou muito na gente. De pronto ela concordou. Aí nós vendemos a casa dela, fizemos investimento na loja e com o dinheiro, o retorno desse investimento, a gente fez uma outra casa para ela.
Aí depois, num outro momento, de novo, nós pedimos para ela para vender a casa, vendemos de novo e depois Chegou uma vendemos época de que novo. ela ofereceu. Ah. Você não quer vender essa casa? Tipo coisa. assim. Muito Porque bom. sempre sobrava uma queirinha para ela. Rendia. E ela mudava para uma casa nova. Melhor, tá certo. Aí chegou uma hora e falou: você não quer vender essa casa? É o investimento dela, né? E com isso, a gente fez um bom capital para ela, que é o dinheiro que ela vive até hoje. Que legal. Entendeu? Então ela vive, leva uma vida boa. Não é Legal. uma vida de luxo, nada, mas é uma vida boa, confortável, sim. não tem necessidade de nada. Aliás, a minha mãe, ela assim, com toda essa dificuldade, até esses dias a gente tava comentando, eu nunca ouvi minha mãe dizer que faltou dinheiro para pagar uma conta de luz, estava apertada, Apesar de deixou de tudo. pagar isso ou aquilo. Então ela sempre teve muito controle de dinheiro. E você aí acha que foi essa criação que fez com que vocês tocassem a loja dessa forma? contribuiu, assim, pela nossa essência, né? Pela nossa essência. Vocês contribuiu. cresceram assim, né? Viram e viram ali na prática todo o esforço dela também. E ela tanto falava como dava exemplo, né? De assim, é trabalho. Eu tenho dó dessa geração de hoje em dia que os pais não ensinam a necessidade do trabalho. A pessoa tem hoje um salário razoável, um carro bom e cria o filho e esquece de falar que o filho vai ter que Tem trabalhar. que trabalhar. E a criançada não está aprendendo. E isso é péssimo, viu? Não é por dinheiro, não é por... É uma questão de sobrevivência, né? Não dá para viver, não dá para ser feliz se você não estiver lutando para conquistar o seu consumo, o seu alimento, o seu... Você vai entrar em parafuso. É verdade. E mesmo que não tenha essa necessidade, a realização pessoal é muito importante, né? Você saber que você conquistou. Você é capaz de chegar naquele lugar, né? O prazer da conquista, né? De você falar, nossa, é meu, eu Isso que mesmo. conquistei. Bom, a gente tá falando desse terceiro endereço, certo? Uhum. Quando que vocês vão para 9 de julho? Ali na frente, né, da 9 de julho. Onde é a padaria Nova Onde é a hoje? 9 de É, julho. onde é hoje. Antigamente era uma loja lá, chamava Vasco. Vasco. Materiais para construção. E o Vasco, dono dessa loja, morreu, assim, precocemente. E os filhos começaram a administrar lá, mas Resolveram não era vender. do ramo. Um era piloto, outro já tinha uma fábrica de gelo, alguma coisa assim. Então a loja estava meio sem cuidado. E o dono do prédio, que é o Eiras, foi um dia oferecer para nós comprar essa loja do Vasco. Ele viu que a gente tinha, né? Quem está se destacando e tal. Acho que ele ouviu ali uma possibilidade e foi oferecer. Garantiu o aluguel. Exatamente. Ele estava prevendo que os herdeiros do Vasco iam, Se desfazer. fechar a loja e partir para outra, né? Que como estão até hoje. E aí nós fizemos uma dívidazinha, né? Meio louca. Aí a gente veio E compramos a loja. a loja, daí passamos a vender tudo. Tudo, do básico ao acabamento, cimento, areia, pedra, tal. E aí viemos aqui onde é hoje a 9 de julho. Tá, Montamos entendi. ali. E ali ficou quantos anos? Uns 4 anos, 5 anos, não lembro mais. Para daí depois vocês virem para cá. Não, 10 anos. Não. Aí nós ficamos ali por um tempo, e aí nós construímos em frente, naquele prédio onde foi a Sabesp há pouco tempo, Sei. que hoje é ABC. Sei. Aí nós construímos ali. E aí nós mudamos para esse prédio da frente e vendemos a operação de cá, só que com o acordo de que a pessoa que ficasse com esse não venderia Material de o acabamento. Ah, tá. Acabamento. Ela Vendeu venderia o básico acabamento. e Tá bom. A gente ia fazer uma parceria. A gente resolveu fazer uma parceria com ele, onde a gente ficaria com o acabamento e ele ficaria com o básico. Só que acabou que ele não cumpriu. cumprindo.
e acabou se enrolando. A gente, no primeiro momento, a gente ficou com uma participação, porque a gente já previa que podia acontecer alguma coisa. Falou, bom, vamos ficar aqui porque a gente vai ver o que vai acontecer, se, né? E de fato aconteceu. Aí, na hora que a gente viu que não dava, a gente saiu daquela sociedade e ficou focado só lá, na outra loja de acabamento, né? E aí as coisas foram crescendo ali, de novo, aí a gente ficou, daí a gente ficou ali por um tempo, e mais um tempo a gente viu a necessidade de mudar de novo, porque ali não tinha estacionamento e estava apertado e não sei o quê. Antes disso, a mudança do nosso depósito, que é onde é hoje a Caixa Econômica. Tá. Era a esquina ali que tinha... Era a garagem da Autoviação Bragança. Sei. Aí ficou muito tempo abandonado. Ali nós alugamos e era o nosso depósito. Tá. E o dono daquele prédio, tantas vezes, fez preço tão barato para nós, aquele prédio lá, mas nós não tínhamos dinheiro. Não tinha como. Compramos onde é o nosso depósito hoje, lá na Betnis. Tá. Lá não era nada. Lá não, e valia hoje nada. tem uma super estrutura. Né? Não, sim, estrutura... sim. Mas era, né? Compramos lá. E o nosso depósito era ali na esquina. E a loja ali. Depois mudamos no prédio que nós construímos. Entendi. Aqui é construído, de vocês. Não, aí então, daí a gente ficou lá por um no tempo. outro, na frente da nova. Aí ficamos lá na frente por um tempo, e aí viu a necessidade de mudança, porque ali estava sufocado, a gente não tinha mais como crescer. Estacionamento. Aí um dia eu saí andar e passei, eu saí da loja e ia até o depósito. Eu falei, eu vou a pé. Eu estava meio com a cabeça meio quente com o assunto lá. Aí passei e vi a esquina, tava aquela esquina onde é a loja hoje, tava um mato, tinha assim algumas paredes e um mato cobrindo as paredes. Não era nada, aquilo fazia muito tempo que estava parado e virou uma paisagem aquilo, né? E eu parei, olhei para aquilo e falei, nossa, aqui dá uma loja legal, né? Aí não fui pro depósito, voltei, falei com o Vino, falei, Vino, ali, assim. Aí nós falamos, nossa, mas ali deve ser muito caro, né? Ali deve ser muito caro, não dá para nós. Pensando em aluguel já. Aí acabou que a gente ligou pro proprietário, ele simpatizou com a ideia, porque também conhecia a gente, sabia que a gente trabalhava direitinho e que ele não iria ter... Facilitou o negócio, aí a gente acabou vindo para ali. No primeiro mês nós fizemos um faturamento do dobro do que a gente estava vendendo lá. Nossa, no primeiro mês? No primeiro mês. A gente já vendeu o dobro do que vendia no prédio anterior, né? E aí a gente foi... Teve uma história bastante interessante quando a gente mudou de lá para cá, porque essa parte de expansão e tal, sou eu que faço, né? O Vino fica mais com a parte administrativa, financeira, essa parte de expansão e comercial é minha. E aí eu já tinha até meio que pronto o projeto para mudar na loja, o prédio já estava pronto, tinha o projeto pronto. Aí um amigo falou assim, você conhece uma loja em Belo Horizonte, chama tal. Falei, não conheço. Falei, vale a pena você dar um pulo lá. Aí eu peguei e falei, mas puxa vida, né? Mas eu sou muito curioso, né? Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou. Mesmo. Aí fui lá, me encantei. Nossa, achei a loja linda, sabe? Mais ou menos da forma como é a nossa, na exposição, ambientada e tal. E, enfim, acabou que eu voltei para Bragança, rasguei aquele projeto e começamos um projeto do zero. Olha, só já quis outra coisa. Falei, não, tem que ser aquilo lá. Tem que ser aquilo lá. Hoje, pra você ter ideia, muita gente vem visitar a nossa loja para se inspirar para fazer uma loja igual. Ah, que legal. Entendeu? Que legal. E aí rasgamos o projeto e vocês sempre tiveram pessoas-chave assim na vida de vocês que abriram as portas, seja com ideias, seja com aluguel, tirando, né, isentando aluguel e emprestando. Sempre alguém apareceu na hora certa e parece que facilitou ali alguma coisa. Isso é muito legal. Deus sempre colocando. Exatamente. Sempre as pessoas que estão com a gente. E esses sinais, assim, sutis, de repente falar assim, putz, eu posso ir pra lá, mas eu tô aqui, tô construindo, tô fazendo um monte de coisa, será que eu vou? Não, eu vou. E aí, de repente, ser uma coisa certeira, né? Que realmente mudou a tua visão com relação àquilo. Não, e a loja, assim, as pessoas que entravam na loja, falavam, nossa, se encantavam, porque a loja realmente ficou diferente daquilo que o mercado estava acostumado aqui. Claro. Né? E hoje vocês não estão só em Bragança. Não. Hoje a gente tá Bragança, Atibaia e Jundiaí. 3 cidades. 3 cidades.
O CD, a gente tem aqui esse grandão. Isso. Vocês têm outros? Não, CD Sai a tudo gente daqui? tem um só. A gente tem esse aqui, que ele tem uma área coberta de 11 mil metros e mais um pátio de 15 mil metros. E que um monte de gente vem pra cá, que eu já fiquei Muita sabendo gente, disso, não é isso? Hoje a gente é, assim, referência em logística, tamanha a nossa organização. A nossa logística é muito organizada. E como que vocês aprenderam essa questão de deixar desse jeito, de chegar onde chegou? É a nossa essência, né? De querer deixar tudo muito arrumadinho, né? A gente sempre gostou das coisas tudo muito arrumadinha, muito certinha. A gente sempre tem muito investimento, a gente faz investimento constantemente, seja na estrutura, seja na logística, né? Seja em informação. A gente o tempo todo a gente está fazendo investimento, nunca Deus para. Pessoas também pessoas. no nosso caminho, sabe? Dos colaboradores falando, nossa, mas nós temos um colaborador com uma capacidade X, nós estamos subaproveitando a capacidade dele. E daí, isso daí também, né? Tem muita coisa que a gente faz. Fazer ajustes ali tanto internos. no comercial, como logística, como tudo. A gente faz em função de, tem um cara aqui mal aproveitado, vamos aproveitar ele. Legal. Sim. Põe pessoas no nosso caminho, né? Legal. Que A gente, graças a Deus, sempre encontrou pessoas competentes, né? Que a gente pudesse, competentes e de confiança, que a gente pudesse atribuir a eles essas funções, né? Que hoje a gente está num comando, assim, mas tem gente muito importante por debaixo disso aí, né? E que nem estava falando, hoje vem gente do Brasil todo visitar o nosso CD pela nossa capacidade de organização, né? De tanto investimento feito, né? Hoje nós temos uma empresa uma empresa rica, vamos dizer. Nós não nos consideramos ricos, mas a empresa, Legal. ela está sempre Crescendo. muito bem, ela está sempre crescendo. E qual que é infelizmente, a gente tem que acabar, né? Porque já passou do tempo, eu queria continuar conversando, mas a gente vai ter a parte 2, tá? Porque não dá pra gente parar aqui. Mas eu queria saber qual que é o maior desafio de vocês trabalharem juntos uma vida toda, assim. É mais um desafio ou é mais uma bênção mesmo, um presente vocês terem escolhido fazer isso juntos? Deixa eu falar por mim, depois ele fala por Tá ele. bom, combinado. Até esse final de semana eu tava comentando, não sei se foi com você que eu estava comentando, que assim, que é uma graça nossa a gente poder chegar de manhã no trabalho e encontrar um irmão, outro irmão, um sobrinho, né? Então isso é muito gratificante, né? Não existe dificuldade nenhuma. A gente sempre se deu muito bem. Nós nunca brigamos, pra você ter ideia, em quase 40 anos Nossa! Nunca tivemos uma... Lógico que tem as discussãozinhas dos negócios, né? Quem é o mais fácil, assim, de lidar? Quem é o mais... Com certeza. É Sem dúvida, ele né? falou isso no nosso briefing, eu queria saber se ele ia reproduzir isso aqui. Mas não tem a menor dúvida. É mesmo? Se fosse por mim, talvez a gente já tivesse... Tido mais discussões aí. Tudo é um conjunto, né? Porque, por exemplo, eu sou mais velho, é óbvio que minha bateria vai arreando mais cedo. Mas quando nós éramos jovens, que montamos, eu tinha 27 para 28 anos, o Carlinhos 20, 21, tal. Então, aí estávamos... E quando nós fizemos, eu pus uma meta para mim. Eu tenho que fazer mais que o Carlinhos pela sociedade. Olha só. Eu tenho que sempre fazer mais por ele. Mais pela sociedade. Eu vou fazer mais do que ele pela sociedade. Mas nunca consegui. Olha, que lindo. E porque ele sempre fez mais. Entendeu? Então eu sempre busquei. Indo atrás de querer fazer sociedade, mais. se você pegar 2 sócios e cada sócio tiver em mente, eu tenho que fazer mais que ele pela sociedade, e o outro vice-versa. Também pensar isso. Não tem como. Na verdade, não tem limite, né? Isso não tem erro. Eu não vejo que só. ninguém fez mais que ninguém. Eu vejo que assim, nós dois fizemos
Cada um fez muito bem a sua parte. Então, ou seja, se ele tivesse feito o que ele fez sem mim, eu acho que não daria certo. E se eu tivesse feito o que eu fiz sem ele, mas eu tenho certeza absoluta que também não daria certo. Entendi. Entendeu? Então, assim, a gente se complementa muito bem. Eu amo onde eu estou. Odeio onde ele está. Ele ama onde ele está e odeia onde... Perfeito. Então a gente... A matemática é perfeita, né? Sim. Muito legal. Sim. E agora, para a gente finalizar, se vocês pudessem dar um conselho para quem está lá no começo, onde vocês estiveram já em algum tempo atrás, qual seria o conselho que vocês dariam? Começando a empreender com todas as dificuldades. O conselho que eu dou é quem quer empreender, pense em ter o negócio estável, seguro, uma empresa, seja qual for, um carrinho de caldo de cana, ele tem que ser rico. O carrinho de caldo de cana tem que ter pneu bom, ter estoque de cana, a moagem nova. Não pense em montar um carrinho de caldo de cana de qualquer jeito e comprar um carro 0 km. Muito bom. Porque o carro 0 km vai comer o carrinho de caldo de cana. Tem que ser o melhor. Ele tem que ser o melhor no que ele for fazer. O negócio em si tem que ser melhor. Se você se propõe... Porque se você quer ter carro, casa, viagem... Trabalhe de empregado, arrume um emprego, um salário bom. Agora, empreender é deixar a sua empresa rica. E você, consequentemente, vai ficar. Vai colher os frutos, depois, né? Depois. Então, eu vejo tantos empresários porque quando você monta, também os bancos vêm te trazendo dinheiro. O movimento de dinheiro é grande, aí você vê aquele monte de dinheiro, mas ele não é seu. É verdade. Ele não é seu. E daí é por isso que as pessoas começam a empreender. Confundem, né? E em 2 anos você está vendo a pessoa andando de carro 0 km, roupa bacana, frequentando. E mais 3, 4 anos está quebrado. É verdade. Não, a empresa tem que ter dinheiro. Muito bom. E ela vai passar dinheiro com o tempo, né? Certo. E ele vai colher esses frutos. Vai colher, com certeza. E é muito prazeroso. Que bom. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Foi incrível. Obrigado. E eu já estou ansiosa pela nossa parte 2 que vai chegar. Legal. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada.